A paz do Senhor para todos. A partir de agora, né, nós vamos fazer aqui uma análise sobre alguns textos aqui no livro de Deuteronômio, a partir do capítulo 22, no versículo 5, no qual a epígrafe diz assim: acerca das vestes do homem e da mulher. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Observando esse texto, esse versículo bíblico, alguns acabam erroneamente fazendo uma interpretação de que a mulher não pode usar calça e com isso gera muitas controvérsias, né? Mas nós vamos analisar direitinho de que o texto, na verdade, não está se falando sobre essa questão da mulher não usar calça, visto que naquela época não existia esse tipo de roupa. O que o texto está querendo dizer aqui é uma outra situação que nós vamos observar aqui em alguns detalhes. Primeiro que o texto está envolto em vários aspectos culturais equidistantes de nossa contemporaneidade, certo? Porém, o espírito legal dessa proibição vai atravessando qualquer temporalidade cultural. Dois termos aqui são inclusos, né, para termos uma boa exegese desse texto de Deuteronômio. Primeiro, a palavra Kelly, né, que se traduz por o que é pertinente a, né, mas que se refere contextualmente a qualquer tipo de produtos manufaturados, embora também possa relacionar-se a alguns adornos e também a joias. Há um vocábulo hebraico chamado sinlá, né, que é traduzido por roupa, veste ou manta. E nós temos que entender que o vocábulo sinlá, né, que é um termo variado no hebraico para designar a palavra portuguesa roupa ou veste. A princípio era feita de lã, né, e mais tarde utilizou-se pelo de camelo e tratava-se apenas de uma vestimenta exterior, semelhante a um lençol grande com capuz, e os judeus a usavam como roupa. Os pobres a usavam como vestido básico de dia e como capa de noite, né, para se proteger do frio, como nós vemos em Êxodo capítulo 22, a partir do versículo 26 e 27. Sem Jafé tomaram essa vestimenta para cobrir a nudez de seu pai, né? Outros termos que são Beged, né, como está descrito em Gênesis capítulo 27, versículo 15, que era considerado pelos israelitas como um distintivo de dignidade do usuário, né? E tem o Aderef, que indica que o usuário era um cidadão respeitável, como podemos ver no livro de Josué, capítulo 7, versículo 21. Tem também uma outra vestimenta chamada labesh, né, um termo genérico para roupa ou vestimenta, um termo mais usual. No contexto bíblico, o uso que se faz desses vocábulos poderia variar de um para o outro, entendeu? Então, às vezes, fala de vestimenta em sentido próprio, outros como um sinal de nível social ou hierárquico, ou ainda como um recurso poético para comparar vestimentas com qualidades abstratas. Por exemplo, como está escrito no livro de Jó, capítulo 29, verso 14, que fala de vestes de justiça. Eh, Em segundo livro das Crônicas, capítulo 6, verso 41, diz vestes de salvação. Em Isaías, capítulo 52, versículo 1, fala-se de força e assim por diante. Só que no texto de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, então nós devemos observar o seguinte: primeiro, os judeus eram um povo nômade, né? Estavam em um período de formação, né? E ali eles estavam reunidos em uma região que estava ao redor deles vários povos, né? Os cananeus.
né, divididos nas suas categorias como os heveus, queneus, jebuseus e por aí vai. Esses povos tinham um costume de que, dentro das suas festas pagãs, eles acabavam eh, utilizando-se de bebidas embriagantes e assim os homens vestiam como se fosse mulher, e a mulher vestia-se como se fosse um homem e ainda tinha as relações sexuais, ou seja, a prostituição cultual. Nessa questão, né, desse comportamento indevido, aí acabava então gerando muitas controvérsias, né, contra o uso natural das coisas. Tanto que o que Deus está retratando aqui é que o seu povo, ou seja, o homem, não vista-se como mulher e nem a mulher como homem. Dentro do contexto ocidental, nós temos o quê? A calça masculina e a calça feminina. Logo, o que não pode acontecer é o homem vestir uma calça feminina e a mulher vestir uma calça masculina. Por quê? Porque a calça masculina é designada para o homem, a calça feminina é designada para a mulher, visto que o corte é diferente, né? E assim por diante em muitas nações. Naquela época havia o quê? As vestes, todos eram vestidos igualmente exteriormente, né? Que era uma veste por fora, mas interiormente havia uma certa diferenciação. Por exemplo, há um vocábulo hebraico chamado ketonef, né, que era feito de lã também, ou de linho ou de algodão, e geralmente a pessoa que usava esta veste interior dizia-se que ela estava nu. Observe que lá no interior, né, em muitas cidades, quando as mulheres, né, ou os homens estão apenas de pijama, é tido como se estivessem nus, né? Esse costume perdura desde essa época antiga. Então, quando a pessoa estava apenas utilizando essa vestimenta do hebraico ketonef, era como se ela estivesse nu. Isso se dá conta quando Saul, ele então está despe-se, né, e está no meio dos profetas. Então, não é que estivesse nu totalmente, literalmente, mas apenas com essas vestes interiores. Eh, Nós vimos que a vestimenta exterior da mulher hebreia era parecida com a dos homens, né? E todavia essas diferenças eram suficientemente observadas, né? Era mais comprida, com borda e franja suficiente para cobrir até os pés, como podemos comprovar em Isaías capítulo 47, versículo 22. Tinha um material mais fino e mais colorido. De tudo que foi exposto aqui, nós temos que entender que havia uma diferença clara entre a indumentária feminina e a indumentária masculina. Portanto, nós observamos que a proibição e essa rotulação de que o versículo diz, pois é abominação ao Senhor, está mais revestido de um caráter muito mais moral e sacramental do que apenas de usos e costumes. É como eu falei anteriormente, de que havia uma prostituição cultural e os homens vestiam-se como se fossem mulheres e as mulheres vestiam-se como se fossem homens. Daí que surgiu a questão do travesti, como hoje nós vemos homens que vestem-se como se fossem mulheres e praticam as suas prostituições cultuais, né? Isso já vem desde épocas antigas. Aí vem o homossexualismo, a prostituição e as perversões sexuais relacionadas, tudo isso a um culto pagão lá nas terras de Canaã. Como nós podemos ver que alguns escritores, como Luciano de Samosata e até Eusébio, eles mencionavam, né, a prática do travestismo no culto à deusa da fertilidade, Astarte, né, no qual as mulheres apareciam com roupas masculinizadas e os homens com roupas femininas. E nesses cultos invertiam-se a posição sexual e relacional característica de cada sexo, né? E essa inversão da ordem natural das coisas era ofensiva e repugnava a distinção criada por Deus
porque quando o Senhor criou o homem, ele disse macho e fêmea. Então, todos esses comportamentos iam de encontro ao que Deus tinha determinado. Então, todas essas leviandades praticadas nos cultos pagãos são severamente rejeitadas por Deus neste versículo. Por isso que o texto diz aqui no final do versículo 5 do capítulo 22 de Deuteronômio: pois abominação é ao Senhor teu Deus. A decência, a mancha, as distinções da natureza, produzindo essa efeminação no homem, é indecoroso e é uma falsa modéstia na mulher também, como também a leviandade e a hipocrisia para ambos. Então, fica claro que a condenação divina é contra o travestismo, ao indecoro, à hipocrisia, características de quem assim procede. Por isso que na Epístola aos Romanos, no capítulo primeiro, né, Epístola aos Romanos, no capítulo primeiro, a partir dos versículos 20, podemos observar aqui um comportamento no qual o apóstolo Paulo, ele retrata de uma maneira bem clara e inequívoca, né? É, aqui, primeira Epístola aos Romanos, capítulo primeiro, a partir do versículo 24. Pois bem, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Todas essas coisas, né, que as pessoas cometiam eram que de encontro ao que Deus tinha determinado. Quando nós vemos aqui também na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 9 e 10 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Observe que há uma relação de pessoas que cometem tais coisas, né? E aí o versículo 11 diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Observe que as pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E naquela época Deus tinha falado, orientado ao seu povo que não praticasse as concupiscências, o comportamento indevido que aqueles outros povos ao redor tinham ou faziam, praticavam, né? No versículo 17, nós vemos que eh, algumas penas para alguns pecados, né, que eram cometidos para com as mulheres. No versículo 17, né, diz assim: e eis que lhes imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade de minha filha, e estenderão um lençol diante dos anciãos da cidade. Observe que era importante que a moça israelita ela permanecesse pura e casta, né, e que fosse virgem até casar-se.
né, e boa parte da responsabilidade neste particular dependia também dos pais. Veja comigo no versículo 15, quando diz assim: Então o pai da moça e a sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los-ão para fora aos anciãos da cidade à porta. De igual modo, os pais cristãos, claro, têm idêntica responsabilidade de poder orientar os seus filhos, né, colocar dando todo o esforço para proteger suas filhas e seus filhos, no sentido de evitarem a prática sexual pré-conjugal, né, devem ensinar-lhes o princípio divino da pureza e levá-los à convicção santa e pura concernentes a esses assuntos, porque o sexo antes do casamento chama-se de fornicação. Então, sabemos que a Bíblia ela nos orienta. Já naquela época tinha esse conceito de que quando o homem relacionava-se com a mulher era virgem, então a prova disso era que mostrava-se o lençol após a noite nupcial, né? E aqui há uma pena, porque havia homens que estavam difamando as mulheres, né? Mentindo, dizendo que não eram virgens. E assim os pais tinham por obrigação, né, e como prova, mostrar a questão da virgindade da filha, que ela estava realmente virgem, mostrando o sangue no lençol. No capítulo 23, nós vemos aqui a epígrafe que fala de pessoas que são excluídas das Assembleias Santas, né? E aqui nós vemos assim, no versículo 1, o quebrado de quebradura ou castrado não entrará na congregação do Senhor. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nós vemos aqui que entende-se que o indivíduo que era proibido apenas de participar ativamente do culto coletivo. Porém, ele podia desfrutar de uma comunhão com Deus e participar das suas bênçãos concedidas a todos que ele tivesse. Por exemplo, se ele tivesse fé, ele estaria participando do culto também. Ele iria desfrutar dessa comunhão com Deus. Havia apenas algumas objeções quanto a participar ativamente no culto coletivo, mas ele não ficaria sem desfrutar de uma comunhão com Deus, né? E participar das suas bênçãos, né, as que eram concedidas a todos aqueles que crescem em Deus. Podemos confirmar isso no livro do profeta Isaías, capítulo 56. Veja comigo, livro do profeta Isaías, capítulo 56, né? A partir do versículo 3, que diz assim: E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: De todo me apartará o Senhor do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: Eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam o meu conserto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. No reino de Deus, no reino do Messias, né, propriamente dito, todos os estrangeiros e eunucos que se voltarem para Deus serão aceitos com os mesmos direitos e privilégios que os demais do concerto, ou seja, antes eles eram excluídos do culto coletivo, como nós podemos ver em Deuteronômio capítulo 23 e também no livro de Êxodo capítulo 12, versículo 43. Mas Deus, como Deus é um Deus de amor e ele aceita cada pessoa, a todos aqueles que o têm fé, todos aqueles que o ama, então eles então o têm como filhos, independente da sua nacionalidade, posição social ou alguma deficiência física. É claro que havia algumas regras naquela época, né, e deveriam ser obedecidas, mas com o passar do tempo, isso foi ficando solucionado e assim não há mais nenhuma objeção como havia naquela época, entendeu? No capítulo 24,
né, Deuteronômio, nós vemos aqui acerca do divórcio, dos penhores, dos roubadores e da lepra também. Aqui no capítulo 24, versículo 1, diz assim: Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Veja aqui versículo 2: Se ela, pois, saindo da sua casa, foi se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio e lhe o der da sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier e a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Veja que o divórcio, ele é resultado apenas do pecado humano, né? As instruções que acham-se aqui nos versículos 1 até o versículo 4, né, foram dadas por Deus para regular o divórcio em Israel. Por exemplo, observe o seguinte: nesses versículos há algumas coisas aqui. O termo coisa feia, que provavelmente se refere a alguma conduta vergonhosa ou algo imoral, porém não da gravidade do adultério. Porque se fosse adultério, certamente a penalidade seria o apedrejamento até a morte e não o divórcio, como está descrito no capítulo 22, versículo 13 a 22 e também em Levítico, capítulo 20, versículo 10. O escrito de repúdio era um documento legal, né, entregue à mulher para que a rescisão desse contrato nupcial estava ali apenas para protegê-la e liberá-la de todas as obrigações para com o seu ex-marido. E depois de receber esse escrito de divórcio, a mulher estava livre para casar-se de novo. Nunca poderia, porém, voltar ao seu primeiro marido, se o segundo casamento se dissolvesse, né? A ocorrência do divórcio era uma tragédia, né? Mas não era um pecado, se tivesse um fundamento bíblico, né? Por exemplo, o próprio Deus repudiou Israel por causa da sua infidelidade e de seu adultério espiritual, né? Houve essa situação em que Deus ele considera Israel uma nação adúltera, infiel. Ou seja, quando nós vemos lá no capítulo 19 de Mateus, vamos lá para o capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, nós vamos ver que há alguns princípios dessa questão de divórcio, não que fosse do agrado de Deus, né? Aqui diz assim, é, capítulo 19, diz assim: Eu vos digo, versículo 9, 19, verso 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, eh, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Observe que essa questão aqui do divórcio é uma questão muito difícil. Não que fosse do agrado de Deus, mas que havia essa válvula de escape para solucionar certos relacionamentos que não davam certo. Porque a vontade de Deus para o casamento é que ele fosse vitalício e que cada cônjuge, né, seja único até que a morte os separe. Só que, nesse particular aqui, Jesus cita uma exceção a saber, a prostituição, que vem do grego porneia. Essa palavra ela está no original e inclui o adultério também ou qualquer outro tipo de imoralidade sexual. O divórcio, portanto, deve ser permitido em caso de imoralidade sexual quando o cônjuge ofendido, né, se recusar a perdoar.
Quando Jesus ele censura o divórcio, ele não estava referindo-se à separação por causa de adultério, mas ao divórcio como permitido no Antigo Testamento em casos de uma incontinência pré-nupcial, né, constatada pelo marido após a cerimônia de casamento, como nós pudemos ter visto lá em Deuteronômio. A vontade de Deus em tais casos era que os dois permanecessem juntos. Todavia, ele permitiu o divórcio por incontinência pré-nupcial por causa da dureza do coração das pessoas, né? Como ele diz aqui no versículo 7 e 8, disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aí diz Jesus no versículo 8 aqui, disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Então, no caso de infidelidade conjugal, depois do casamento, o Antigo Testamento determinava a dissolução do casamento com a execução das duas partes culpadas. Isto é, evidentemente, deixaria o cônjuge inocente livre para casar-se de novo com outra pessoa. Na nova aliança, os privilégios do crente não são menores. Embora o divórcio seja uma tragédia, a infidelidade conjugal é um pecado tão cruel contra o cônjuge inocente que este, sem o justo direito de pôr termo ao casamento mediante o divórcio, então, neste caso, ele ou ela estará livre para casar-se de novo com qualquer outra pessoa, contanto que seja crente. Então, o divórcio, né, era algo que era uma saída para algumas situações em que havia certa incompatibilidade, incontinência pré-nupcial, né? Se eu está vivendo, então não dava certo, não vai ficar ali os dois remoendo uma situação, se desgastando, né? Tendo problemas desnecessários. Então a saída era o quê? Um rompimento e cada qual ia para um lado, viver a sua vida, né, e procurar ser feliz com outra pessoa. No versículo 14 do capítulo 24, nós vemos aqui caridade para com os pobres, os estrangeiros e os órfãos. Deus muitas vezes advertiu os israelitas a não se aproveitarem dos pobres, mas, pelo contrário, tratá-los com compaixão e respeito. O crente que deixar de tratar os pobres e necessitados com equidade trará sobre si mesmo a condenação divina. Veja no versículo 15: no seu dia lhes darás o seu salário, e o sol se não porá sobre isso, porquanto pobre é, e a sua alma se atém a isso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Veja que no versículo 17 já diz assim: não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Deus, ele tem um cuidado especial pelo estrangeiro, pelo órfão, pelas viúvas, e auxiliar os necessitados muito agrada ao nosso Deus, né? Nós temos que entender também que uma lei que Deus ordenou a Moisés, que quando o povo estivesse caminhando e visse os frutos no chão, não pegasse, não colhesse aqueles frutos, deixasse para os pobres e os necessitados. Essa lei foi a que acabou sustentando a Noemi quando esta, junto com a sua nora, né, estava passando dificuldades e era sustentada através dessa lei que havia em Israel, né, de proteger, de o alimento estava no chão, então servia de sustento para aqueles pobres e necessitados. No capítulo 25, nós vemos o seguinte, uma questão aqui muito emblemática, quando diz assim: quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para que os juízes o julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. E será que, se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar e o fará açoitar diante de si, quanto bastar pela sua injustiça por certa conta. 40 açoites lhe fará dar.
não mais, para que porventura se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Observe que na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, veja lá comigo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 24, está escrito assim: Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Observe que o apóstolo Paulo, ele aqui está fazendo uma referência a esse castigo que era designado lá no Antigo Testamento. Por quê? Porque não se podia ultrapassar os 40 açoites. Então, Paulo ele diz que recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um, ou seja, os judeus açoitaram Paulo 39 vezes. E aí eles paravam. 39, pronto. Daqui a pouco eles vinham em mais 39. Depois mais 39. Não chegava a 40, não ultrapassava a 40. Uma forma de castigar. Imagine os açoites que este homem levou, né? Todas essas quantidades, como ele também não ficou debilitado. E tudo isso por conta do amor ao Evangelho. No versículo 4 do capítulo 25, diz assim: Não atarás a boca ao boi quando o trilhar. Esse mandamento estipulava que os animais, né, de tração recebessem as rações suficientes para manter a sua força, a sua saúde, e deviam ser tratados caridosamente, né? E eram recompensados pela labuta, né, com os alimentos. Os seres humanos, muito mais, né, merecem um tratamento equitativo pelo seu serviço. Observe que o Novo Testamento aplica esse princípio aos ministros do Evangelho, né? Aqueles que labutam no ministério ou nas instituições cristãs devem ter o seu salário justo e razoável. Veja comigo rapidamente na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9. Primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 9. Vamos ver aqui no versículo 9. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 9 diz aqui: Digo eu, digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: Porque o que lavra deve lavrar com esperança, o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Observe o seguinte, que a Bíblia ela vai ressaltar que os que vivem do evangelho, né, que também usufruam do evangelho. Observe que a Bíblia ela nos ensina desde o Antigo Testamento, né, e também no Novo, que é aquele que se dedica a proclamar o evangelho, que também devem ser sustentados por aqueles que desse trabalho recebam as bênçãos espirituais. Observe que há hoje em dia o que uma deturpação desse princípio. Primeiro que os ministros de Deus, eles pregam a palavra de Deus, eles são sustentados com um salário, né, que a igreja concerne aos ministros para sustentá-lo, visto que ele está trabalhando exclusivamente naquela obra. Hoje em dia, infelizmente, alguns deturpam esse princípio e estão enriquecendo-se de uma maneira ilícita, trazendo escândalos para o evangelho. Observe que dentro desses capítulos, essas questões, nós observamos também o seguinte: no capítulo 26, aqui já diz assim: as primícias da terra. No versículo 8, diz assim: E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel.
E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te inclinarás perante o Senhor teu Deus. Observe que Israel devia sempre lembrar-se de que a sua existência e a sua redenção resultaram da providência divina em favor da nação. Israel devia confessar publicamente essa verdade. Veja no versículo 3, que diz assim: E virás ao sacerdote que naqueles dias for, e dir-lhe-ás: Hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. Observe que ele tinha que agradecer a Deus com ofertas, com ações de graça, com alegria, com bondade para com o próximo e obediência aos mandamentos do Senhor. Como nós podemos comprovar isso no versículo 12, que diz assim: Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem e dirás perante o Senhor teu Deus: Tirei o que é consagrado de minha casa e dei também ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transpassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Observe que nós, como crentes em Cristo, como a igreja de Cristo, também devemos nossa vida e salvação e misericórdia a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós fomos redimidos e adquiridos pela sua morte e fomos feitos a sua possessão, né? Como podemos comprovar isso na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 14, veja lá comigo, Epístola aos Efésios, 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 capítulo 1, o versículo 14 diz assim: O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Veja que devemos viver em gratidão como sacrifícios vivos ao Senhor, não nos conformando com este mundo, mas, pelo contrário, sendo eh, transformados pelo Espírito Santo para fazermos a sua vontade e assim o nome do Senhor ser glorificado em nossas vidas. Que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus.